E aí, gente, belezinha? Tudo certo com vocês? Tudo bem com você, Magali? Bem, graças a Deus, gente. Mais um episódio hoje, gente, do nosso podcast da Magali Nascimento. Vamos falar sobre mitos. Gostou dessa? Já não lembro o que falar assim, mitos. Não deixa de ser um negócio, mitos, né? Exato. Sim, mitos e verdades sobre podologia, certo? O pessoal costuma confundir muitas coisas assim, acreditar muito na tia do WhatsApp, essas coisas assim. Muito. Que coisa. E, então, a gente vai desmitificar. Eu sabia que existe diferença entre desmistificar e desmitificar, sabia disso? Não. Existe. Mas a gente não vai entrar na gramática hoje aqui não, porque os nossos assuntos são pés. Eu não vou pegar no pé de ninguém em gramática. Gostou do trocadilho? Ai, adorei. Então, uma maravilha hoje isso aqui, sabe? Aí, gente, é o seguinte. A chefa fez uma listinha aqui de mitos e verdades. Eu vou tentar decifrar o que ela escreveu aqui, porque ela leva a sério esse negócio de saúde, assim, ela tem letra de médica, sabe? Ai, Deus. Não, é verdade. Outro dia eu fiz uma lista e depois eu não sabia o que estava escrito na lista. Pois é, cara. Então, enfim, se de repente eu não vou pedir licença para você, se eu não conseguir, entendeu? Para ela ler assim, toca o barco, certo? Mas mitos e verdades sobre podologia, mas vamos falar assim, sobre um assunto que mais chama atenção na podologia, que é toda unha encravada, né? Exato. Então, por exemplo, unha encravada é um negócio hereditário, tipo, meu bisavô teve, meu avô teve, meu pai teve, eu terei, eu tenho e o Matheus terá? É assim que funciona? Então, parcialmente, nem verdade nem mito. Por quê? Às vezes é uma condição genética do formato da unha, que o avô tinha, o pai tinha, você vai ter, teu filho tem, e aí é uma condição genética. Pode acontecer. Mas não que se seu pai tinha unha encravada, você vai ter. A não ser que for por conta de formato anatômico. Então, podemos dizer que é quase um mito, né? Porque quase um mito. Não é porque o pai tem que o filho vai ter. Pode não ter. Maravilha. Então, calçados, eles calçam unha encravada? Parcialmente também, porque se o calçado for adequado, não estiver apertado, não for bico muito fino, muito justo, aí não ocasiona. Mas se for apertado, bico muito fino, a pessoa trabalhar muito tempo em pé, fizer aquele cortinho da unha que fica pegando ali, aí o calçado pode gerar o desconforto da unha encravada. Então, mas não que seja só ele que causa. Então a gente pode dizer que o calçado errado ele pode causar unha encravada e isso é verdade. Isso é verdade. Beleza. Então assim, o mito seria de que pode usar qualquer calçado que não nada mais dar. Tá, beleza. Isso então, é. Entendeu, né? Calçado errado pode dar uma encravada assim. Não se preocupe com esse barulhinho do fundo, senão que pequenas mudanças. A Magali quase não gosta de fazer reforma, mudança, essas coisas assim. Então, fica no fundinho, não tem problema. A trilha sonora. Trilha sonora de mitos e verdades. Mitos e verdades, meu Deus do céu. A pessoa vem aqui e fala assim: eu passo metade do ano com a unha encravada, certo? Eu preciso fazer cirurgia. Aliás, passar metade do ano com a unha encravada, a pessoa não dói, não? Não, normalmente acontece. Às vezes a pessoa fica com a unha encravada, vamos por 3 meses, aí ela vai mexendo, dá uma melhoradinha, passa um tempo sem encravar e depois encrava de novo, porque é o tempo da unha tá crescendo ou aquela ferida cicatrizar. Mas nesses casos, se tem um período que ela não incomoda, não é caso cirúrgico, ou seja, às vezes é apenas o corte errado. Às vezes também a pessoa em um determinado tempo do ano ela fica mais estressada, mais agitada ou se alimenta de uma forma incorreta ou ela tá mais na correria, não tem se observado ou tem alguma doença que está tomando alguma
uma medicação forte. Aí, normalmente, acontece muito que nem professores, final de ano, que está naquela correria de entregar prova e tal, e trocar de turma e não sei o quê, acontece muito de terem disfunções, tanto de pele quanto de unha, por conta de estresse. E a unha encravada pode acontecer a mesma coisa. E aí, o que acontece? Não é caso cirúrgico se ela tiver, como se diz, se ela cicatriza um período e outro período não. A cirurgia, ela é muito indicada para aqueles casos que não resolve. A pessoa está sempre com a unha infeccionada, sempre, e não lembra nem quanto tempo que ela não esteve com a unha infeccionada, ou tipo, sempre teve com a unha infeccionada. Aí é caso cirúrgico. Mas se passa um tempo sem a unha encravada e tempo com, é provavelmente ou corte ou alguma medicação, estado emocional, porque aí interfere muito também. Às vezes, que nem muito calor, a pessoa já tem uma sudorese no pé, que é um suor excessivo na planta dos pés. E aí, com o calor, toma banho correndo, não se seca direito, coloca o calçado, a meia inadequada, que normalmente não usa a meia de algodão. Ainda tem um paciente que falou assim, mas essas meias que a gente compra, sei lá, dezenas por pouquíssimos reais, é muito bom. Acho que foi você, não foi? Não? Não lembro assim. Não, assim, já tive uma situação que eu estava num lugar que tinha muitas meias assim, eu fui pegando de monte assim, depois que eu comprei, que eu cheguei em casa, eu lembrei do que você fala. Sim. Aí, pode até ter sido eu. Aí as meias estão lá guardadas, nunca mais usei, porque dá medo, né? Foi medo. Então. Porque aí o que acontece? Um pé que soa demais numa meia que não é algodão, que absorve a umidade, o que acontece? Ele fica sempre úmido. E a pele úmida, além de proliferar micro-organismos, ainda desenvolve uma unha mais molinha, dependendo do calçado, ou dependendo do comprimento da unha, a unha vem a quebrar e vem a encravar. Perfeito, entendi. Então, podemos dizer que qualquer unha encravada é caso de cirurgia? Mito. Não, mito. Beleza. Tem unha encravada, eu procuro um dermatologista. Mito ou verdade? Mito. Profissional habilitado que a pessoa tem que procurar é o podólogo. É que nem você está com dor de estômago, você vai no clínico geral, o que ele vai te indicar? Um gastro, que é o profissional responsável, adequado, estudado naquela região. Se você está com um problema nos olhos, você vai procurar um oftalmo. Então, o podólogo é o profissional da área da saúde, habilitado, preparado para tratar a unha encravada. Não só a unha encravada, como diversos problemas relacionados aos pés. Show de bola. Mito ou verdade? Eu tenho que usar remédio para unha encravada? Então, se a causa da unha, da unha encravada, for pedaço de unha, mito. Porque enquanto não tirar o que está ocasionando a unha encravada, não vai resolver. Às vezes a pessoa vai nas porçãozinhas lá, passa tal coisa, passa uma pomadinha que é cicatrizante, não sei o que. Melhora momentaneamente, como se diz, né? Exato. De imediato, assim, a dor ameniza e tal, mas cicatrizar, curar uma unha encravada por pedaço de unha dentro da pele, não, é mito. Perfeito. Assim como é mito ou verdade a questão de você arrancar a unha para desencravar? Mito, porque uma unha arrancada, quando faz a extração total dela, gera trauma. Quando a gente faz o corte, a gente faz o corte necessário para tirar o que está dentro da pele, né, naquela região incomodando, sem trauma, sem agressão, sem sangue, sem sofrimento. Esse ato de extrair a unha, como se fosse numa batida, numa pancada, num derrubar alguma coisa,
isso gera traumas, tanto na matriz quanto no leito da unha. Então é totalmente mito, não se deve arrancar uma unha infeccionada ou uma unha encravada. Na verdade, pensando aqui, não faz nem sentido, né? A pessoa tem medo de vir o podólogo, que vai doer, coisa e tal, Exato. aí vai lá e arranca a unha. Então, Eu mas fico a imaginando. maioria das pessoas imagina, eu vou no podólogo para ele arrancar a minha unha. Cara, E não é eu isso. fico imaginando assim, não ter a unha do dedão. Do jeito que eu sou azarado, eu vou chutar com o dedão, Levar tudo quanto é visão, coisa que levar tiver por visão. perto, né? Sempre Pô, que vem bom. pacientes com unha encravada, eu falo, toma cuidado, né, com o curativo, pé de cama, pé de sofá, quina de porta, criança, cachorro, adora pular na frente. É complicado isso aí. Vamos lá. Verdade ou mito? Um trauma pode causar unha encravada? Verdade. Porque Ou até que difícil responder uma verdade, Exato, verdade. Porque uma pessoa que derruba um objeto na unha, a unha descola, se aquela unha não tiver um acompanhamento, ela pode já nascer encravada, porque ela foi literalmente arrancada e aí o que acontece? Ela vai crescer totalmente errada, não vai nascer certinha, tira e nasce certinha, se não tiver acompanhamento, claro. Aí o que acontece? Ela vem a encravar. Verdade. Verdade, beleza. Eu tenho uma unha encravada, eu vou procurar a UPA. Não. O profissional habilitado para tratar a unha encravada é o podólogo. Na verdade, isso aqui é um Lá mito, no UPA uma pode ser repetição, cristão. né? Porque você já falou que o profissional é o podólogo. O que os Exato. caras vão fazer na UPA? Além de fazer a pessoa ficar 5 anos Arrancar a esperando. unha. Porque antigamente, o que era isso antigamente lá, antes dos calistas, né? O que era indicado quando uma unha encravava? A retirada, a extração total. Só que assim, nós podólogos estudamos para desenvolver métodos para isso não acontecer, porque é traumático. Às vezes você faz a extração da unha numa queda, numa batida, numa tropeção, e ela não nasce mais saudável quanto ela era, porque traumatizou tanto o leito quanto a matriz. Então ela nasce deformada. Aí você tá com a unha encravada e depois tem uma unha deformada. Interessante. Vamos inverter aqui agora. Você faz essa pergunta aqui e eu respondo se é mito ou verdade. Essa aqui. Você tem, como se diz, autonomia para Yes. responder. Exatamente. Tratar unha encravada dói? Não. É Verdade, mito? é mito. Por que é mito? Porque assim, as pessoas elas ficam imaginando que ficam, sei lá, demonizando a podologia. Né? Eu vou lá, vai doer, eu vou lá. Cara, já passei por situações assim de chegar desesperado aqui na Magali com a unha encravada e ficar daquele jeito, assim, vai doer, esse negócio vai doer demais, coisa e tal. A hora que eu olho, assim, terminei. Chega passando mal e sai sorrindo. Pois é, então assim, isso é mito. É lógico que uma vez ou outra pode acontecer de doer por conta da situação, mas ainda que doa, eu estou falando de experiência própria, é melhor a dor de mexer, tirar o problema, do que a dor que o E problema aí, causa. assim, dando uma estendidinha nesse mitos e verdades. Dói mais quando você está lá na sua casa ou quando você está fazendo um procedimento correto? Lá em casa que tá mais, claro, porque em casa, além do negócio já estar doendo, pode acontecer tudo isso que você falou. Então, seu filho vai dar um pisão, o cachorro, a quina que pula na frente do seu pé, todo esse tipo de coisa. Então, é melhor a gente tirar o que está causando a dor do que ficar passando dor. Eliminar o problema. Eliminar o problema, exatamente. Gostou, né, gente? Essa foi da hora. Antifúngico para a unha encravada. Outro dia um paciente chegou para mim que estava com dor, foi num especialista lá e passou antifúngico para dor.
Antifúngico mito. Ele trata fungos, trata micoses, trata bactérias, trata micro-organismos. Mas unha encravada ele não vai tratar. Nem dipirona? Dipirona, a função do dipirona é no estômago. Todo medicamento ele tem uma função. Se é pomada, você não vai tomar a pomada. Se é gotas, você tem que ingerir, não é passar. Porque senão não tinha uma posologia, né, do medicamento. Você usa como você quer. E a dipirona entra nesse mito, que dipirona não se deve passar em pele. Dipirona a absorção é lá no estômago, com o ácido do estômago, que vai fazer a função dela e vai tratar. Peraí, a pessoa passa dipirona? Pinga dipirona. É. Aí o psicológico é tão bom que a dor passa. Ó, eu prefiro dipirona de comprimido, porque não tem gosto. Eu não gosto. Sim. O gosto eu acho horroroso. Uhum. Então, não, que eu tava pensando assim não ingerir, mas não, então quer dizer Sim. que o sujeito vai lá, pinga dipirona. Exato. Ou, se não tiver Outro pingar, dia- ele dilui na água. Exato. Outro dia É eu isso. estava estudando uma matéria sobre e estava falando sobre as absorções dos fármacos. Que o mais usado hoje ou é o tópico, que seria, vamos supor, para um ferimento tal, uma pomada, ou os comprimidos, as medicações via oral. Por quê? Qualquer um pode tomar. Tipo, é fácil de tomar. Qualquer pessoa pode ir lá pingar dipirona num copinho e tomar. Qualquer pessoa pode pegar um comprimido e tomar. A absorção dele no organismo ela é mais lenta do que a endovenosa, que é pela injeção. Aí, o que acontece? Até ela fazer todo o sistema do organismo, o estômago absorver, chegar no intestino, ela ir para onde tem que ir, demora-se muito mais do que a endovenosa, porque a injeção já vai direto no ponto. Mas a injeção dói, né? É nada. Agora vamos aqui para uma lista vou dar spoiler, de verdades. Podologia é a área da saúde? Com certeza. Verdadíssimo. Maravilha. Vou falar aqui por falar, certo? Mas podólogo trata a unha encravada? Podólogo é o profissional habilitado para tratar a unha encravada. Perfeito. Mas só a unha encravada? Podólogo trata Não. micoses, fungo? Micose, fungo, pseudomonas, Traumas. traumas. Fala o que é isso aí que você falou. Pseudomonas é uma bactéria que se aloja e ela contamina. Aí, se demora muito, aí tem que ser acompanhamento podológico e acompanhamento médico. Por quê? Se não vem quando inicia o problema de infecção, aí precisa tomar antibiótico. E aí essa parte a podologia não faz. A podologia ela não medica. De jeito nenhum. Não é da área da saúde? Então, é a área da saúde, mas ainda a gente não tem essa autonomia. Foi só um gancho. O que a gente pode fazer é indicar medicações fitoterápicas, que seriam os óleos essenciais, mas nada oral, só tópico. Então, as duas últimas perguntas para a gente fechar o nosso episódio de mitos e verdades de hoje. Podólogo faz cirurgia e dá anestesia? Não. Se bem que assim, tratar uma unha encravada, ou uma unha com trauma, ou uma unha que tá ali, bateu, tá aquele sangue pisado, é quase que uma cirurgia, né? Quase que lá. Mas não, sem cirurgia. Podólogo também não dá anestesia. Nós, podólogos, trabalhamos com um método de analgesia, que é como se fosse um amortecimento da região a ser tratada. Que nem eu, no caso, uso laser de baixa potência, que ele é próprio para fazer analgesia, além de tratar outras patologias e tal, mas isso é para outra usar. Perfeito. Maravilha. Então, a gente deixou as tias do WhatsApp chateadas hoje, porque hoje acabou com um monte de mito
sobre o assunto, mas eu acho muito interessante isso. Em tempos de uma desinformação desenfreada, certo? Onde as pessoas elas acreditam em qualquer coisa que elas leem e que não falta informação de fácil acesso e muito errado, que é pior. Então a gente sempre tem que parar esses momentos para conversar com um especialista e falar aquilo que é verdade, aquilo que é mito. Até porque o maior problema do mito não é necessariamente a pessoa acreditar naquilo, é a consequência que aquela mentira vai trazer para a vida da pessoa. Porque a gente está falando sobre podologia, então o cara acreditar em mitos e fazer coisas que ele leu em qualquer lugar ali, enfim, isso pode trazer problema no pé da pessoa, para a saúde da pessoa em geral. E fora os mitos que a gente lê aí nos WhatsApp da vida, que podem trazer problemas para uma sociedade inteira, mas isso também é assunto para um outro momento. Então, inclusive, complementando, eu estava fazendo o estudo do caso de hoje, né? Minha colinha. Aí entra lá, né? Mitos e verdades. Fala, gente, mas não, isso não. Isso não dá. Não sei o quê, não sei o quê. Porque qualquer um pode ir lá e procurar mitos e verdades. Unha encravada. É um pedaço de unha. Unha encravada, unha inflamada. Qualquer um pode ler isso. Agora, o que é uma unha encravada? Um especialista falando é totalmente diferente. Que nem eu vi muita reportagem que era legal, mas vi muita também que não era. Só que assim, quando eu fiz o curso lá atrás, alguns anos atrás, não tinha tanta informação viável igual tem hoje. Só que assim, a pessoa tem que peneirar, né? Então, que é o que não é. Vamos terminar o episódio de hoje dando uma grande dica para as pessoas. Por favor, não acreditem em tudo que vocês leem na internet, pelo amor de Deus. Exato. Então é isso, gente. Obrigado, chefe. Foi muito bom. Eu agradeço. Até semana que vem. Deus. Tchau, tchau.